dia a todos. É com muita alegria que estamos aqui mais esta manhã para darmos continuidade às nossas reflexões diárias sobre o livro Episódios Diários de Joana de Ângeles. E hoje, então, eu gostaria de conversar com vocês sobre o capítulo 31, que fala sobre meditação. E a gente vai entender um pouco, né, a mensagem que a benfeitora Joana de Ângeles nos traz. E a mensagem, né, ela vai se iniciar, né, falando o seguinte: reserva-te alguns minutos para a meditação antes de tomares atitudes, de assumires compromissos. Os melhores conselhos que recebas são guias e não soluções. Os teus problemas pertencem-te e a ti cabe solucioná-los. Transferir responsabilidades para os outros é fugir ao dever. Como não é justo que te acredites responsável por tudo, também não é correto que culpes os outros por todas as ocorrências infelizes que te alcancem. Renovação moral é compromisso para já e não para oportunamente. Cada vez que postergas a ação dignificadora em favor de ti mesmo, as circunstâncias se tornam mais complexas e difíceis. Em ti próprio estão as respostas para as interrogações que bailam em tua mente. Aclimata-te ao silêncio interior e ouvirás com clareza as diretrizes para equacioná-las. No dia a dia, aprenderás a te encontrares. Se o intentares sempre, um dia é valioso período de tempo, cheio de incidentes para serem resolvidos e rico de oportunidades para elevação pessoal. Ganha cada momento fazendo uma após a outra cada tarefa e terminarás a jornada em paz. Reflexiona, portanto, antes de agires, para que, arrependido, não venhas a meditar só depois. Leitura bacana, né? Quando eu terminei a leitura, eu fiquei pensando numa música que eu cantava quando adolescente, né? E cantava também com as minhas crianças, que diziam assim: devagar e com certeza se constrói um sonho. Dos tropeços às conquistas, siga com firmeza. Se você quer livre ser, faça o seu segredo. Poucas coisas mais bem feitas faça com alegria. Dia a dia, pedra a pedra, faça o seu momento. O trabalho com alegria cresce com firmeza. E aí eu fiquei imaginando, né? Na nossa vida, né, atualmente, nós somos convidados a termos uma relação com a nossa agenda, né, ela muito cheia de atividades sempre, e o homem se sente naquela necessidade de estar produzindo o tempo todo, de dar respostas rápidas o tempo todo, e eu costumo até brincar que o WhatsApp é uma invenção de Deus e das sombras. Por quê? Ao mesmo tempo que ele nos conecta, né, de uma forma fabulosa, né, de uma forma incrível, a gente está aqui, a gente resolve problemas ao mesmo tempo, mas se nós não tivermos equilíbrio no uso, meu Deus, a gente fica totalmente escravo daquilo, porque você pode mandar mensagem a qualquer momento para qualquer pessoa e você não desconecta nunca, você não consegue estar em silêncio. E a gente, em várias leituras, né, em vários textos que a gente tem conversado aqui, a gente fala sobre silêncio. E aí muita gente entende o silêncio como, vou ficar quieta aqui, fechar minha boca, não vou falar nada. Mas não é isso, né? O silêncio, ele vai além. E aí ontem, né, eu disse para vocês que eu ia compartilhar uma experiência que eu vivenciei nessa pandemia, e a criançada está animada ali, vocês estão ouvindo uns gritinhos, né, mas é da criança. É bom que estão alegres, mas vamos continuar. Então,
Eh, o que que acontece? Quando começou a pandemia no passado, eu acho que foi uma situação nova para todo mundo. E eu me senti, assim, no momento da pandemia em que, assim como todos, né, eu estava com as crianças em casa, sem escola, sem as terapias, sem as atividades extracurriculares, tendo que, me desdobrar entre dar conta de trabalho, as demandas domésticas, as crianças, as necessidades de todos aqui e as minhas próprias. E aí teve um momento, diante daquilo, que uma amiga falou assim: "Ah, Roberta, eu estou acompanhando um canal em que eu faço meditação todos os dias". Eu falei assim: "Gente, eu sou muito acelerada para fazer meditação". Quem vive, assim, no meu cotidiano sabe que eu estou sempre, né, fazendo alguma coisa, sempre correndo para um lado, para o outro. Eu falei: "Eu não vou conseguir fazer esse negócio". E eu falei: "Eu não me imagino meditando". E e aí eu falei: "Gente, não vai dar certo". Aí ela falou: "Não, vai sim, você acorda cedo, vamos meditar com a gente". Aí comecei. Fui um primeiro dia, aí falei: "É legal", mas aí na hora aí sempre a pessoa que fazia essa meditação guiada falava um texto inicial que eu acompanhava bem, refletia, né. E aí chegava a hora da meditação, era muito engraçado, porque ele ia sinalizando assim, num primeiro momento eu já estava pensando assim: "Pô, estou meditando", aí eu já começava a pensar: "Nossa, daqui a pouco fulano vai acordar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo", aí quando eu via, eu já estava aí eu voltava, aí eu falava: "Não", eu falava: "Não, eu tenho que meditar, vamos continuar". Então assim, era coisa assim de 1 minuto. Mas aí eu comecei a gostar e ter uma grande empatia pela pessoa que fazia a meditação guiada, né. E aí todo dia eu entrava para fazer. E aí quando eu vi, eu já não conseguia mais ficar longe. E quando eu vi, eu estava meditando. Olha, que incrível! E eu consegui alcançar um nível de silêncio que realmente eu não parava mais para ficar pensando. Às vezes o pensamento ia, mas aí ele falava: "Quando for assim, você traz de volta e vamos lá, vamos buscar esse silêncio interior, essa respiração". E a respiração ajudava muito, né? E ajudou até a melhorar. Eu sou muito alérgica e ajudou até a melhorar a minha respiração e tudo, e foi maravilhoso. E eu acabei trazendo isso como hábito de vida, de forma que hoje, muitas vezes, eu não consigo mais, né, acompanhar um canal, né, de meditação e tudo, mas faço por conta própria. Eu busco esse silêncio, eu busco essa reflexão. E aí, silêncio, quando a gente fala silêncio, é silêncio mesmo, né? Aquietar nossos pensamentos e permitir que a gente consiga vislumbrar. E foi fantástico para mim, foi extremamente necessário, foi um processo de grande aprendizado, até em relação à minha própria capacidade de encontro com esse silêncio que é tão oportuno e necessário para nós. Porque a verdade é que quando a gente vive no piloto automático, que a gente está sempre naquela coisa assim de querendo dar conta de tudo, fazendo tudo, sendo super produtivo e tudo, nós tomamos muitas vezes as decisões que a gente vai se arrepender depois, né? Porque a gente não reflete, a gente não pensa, e aí a gente às vezes quer se livrar de um problema, a gente vamos, faz de qualquer jeito, e isso, né, compromete o nosso próprio bem-estar, a nossa própria saúde mental. Isso é péssimo. Eu até brinco, né, que telefone, às vezes a gente recebe inúmeras ligações ao longo do dia e as pessoas ligam assim: "Não, porque eu tenho aqui um empréstimo para te oferecer, vai ser maravilhoso". Aí teve um dia que eu respondi para uma menina, eu falei assim: "Não, mas obrigada, eu não estou precisando de dinheiro agora". Ela falou para mim: "Não, mas você pode pegar o dinheiro e você pode aplicar esse dinheiro e vai te dar uma rentabilidade maravilhosa, que não sei o quê". E aí eu fiquei pensando: "Mas quanto que é o juro?". Aí eu falei: "Rentabilidade nenhuma vai cobrir esse juro tão alto". E eu fiquei imaginando, e se você está naquele dia, assim, que você está super agitada e você quer se livrar: "Não, tudo bem, eu vou fazer". Aí eu vou fazer e depois você aplica, você vai ficar pagando juro para banco, porque você não teve a capacidade de pensar. Então, obviamente, esse é um exemplo, assim, bobo, né? Assim, eu acho que pouquíssimas pessoas vão cair nisso. Mas é um pouco para a gente refletir da importância da gente nunca tomar atitudes precipitadas, que é isso que Joana traz para a gente. É, a gente sempre pensar antes de tomar qualquer decisão que possa comprometer o nosso bem-estar depois. A gente não toma. Tem gente que, né, é aquilo que a gente tem falado muito da questão do consumo, da moda, tem gente que sai e aí não pensa nas consequências daquilo que faz, né?
Aí chega no shopping, vou comprar isso, depois eu vejo como é que eu vou pagar. E aí depois eu vejo como é que eu vou pagar, você se endivida, isso vira uma dor de cabeça e depois você vai trazer um problema mais para a sua vida. E aí a gente tem uma coisa também, que é meio que uma fuga, né, psicológica, de tentar atribuir a responsabilidade das coisas que nos acontecem às outras pessoas. Então a gente diz assim, mas também o cenário econômico atual não está contribuindo, por isso que não está bom. Ou então diz assim, mas eu tenho muito compromisso aqui em casa, as crianças me dão muito trabalho, então por isso eu não tenho tempo de fazer. Mas a verdade é que quando a gente, né, estabelece que a gente quer muito fazer uma coisa, quando a gente quer criar um hábito, quer criar uma, né, se propõe a fazer algo real, né, só depende de nós. Só depende de nós sairmos da nossa zona de conforto e transformarmos aquilo que nós queremos em um hábito, de modo que a gente consiga. E isso foi a minha experiência com a meditação. Hoje me ensinou até um olhar diferente sobre a minha vida, porque eu sempre agi de forma muito impulsiva a respeito de muitas coisas, e acabei assim me arrependendo de muitas coisas, que eu tomei decisões rápidas, e hoje assim eu sinto que eu penso muito mais antes de tomar algumas decisões que podem abalar e comprometer a minha saúde mental, né, física, financeira, em todos os aspectos, né? Então é isso que Joana nos traz, né? Nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos na nossa vida, nós somos responsáveis por sabermos, né, conduzir as nossas vidas, nós não devemos responsabilizar a ninguém e termos equilíbrio, pensar antes de agir, porque com isso a gente vai evitar que muitos problemas se nos aconteçam. Então, queridos, eu desejo a vocês uma manhã cheia de boas energias, um dia, né, com muita paz, com muita harmonia nos corações de todos, que possamos realmente vibrar positividade, mesmo diante desses momentos que têm sido tão desafiadores para todos nós, mas que a gente tenha sempre a certeza de que isso vai passar e que é preciso que a gente assuma a nossa cota de responsabilidade sobre as nossas vidas, né, fazendo aquilo que for o melhor possível. Muita paz a todos e eu nos encontro aqui amanhã para continuarmos estudando episódios diários. Muita paz a todos.